Happy Hour, o seu fim de tarde com a melhor música. Aproveite nossas promoções, vem aí o Black Friday. E com vocês, a nossa celebridade. Muitas palmas para o nosso convidado ilustre. Maçã Entrevistas, conhecimento em um só lugar. Pois é, o tema do nosso podcast de hoje é a locução é uma arte. E hoje eu vou falar com alguém que tem muitos anos de estrada, é um amigo, querido amigo, mas ele está longe agora, viu? Ele está em Minas Gerais e na sua agenda aí lotada, mas tirou um tempinho aqui para bater esse papo comigo. Seja bem-vindo ao Maçã Entrevista, Sidney Reis. Pio, como é que tá, Pio? Pio Propaganda. E aí, meu irmão? Boa Tudo noite, bem? Maçã, meu amigo de infância, da casa de número 5, ali da Gleba A, que faz parte da minha memória afetiva, e para mim é uma honra estar aqui nesse canal, nessa plataforma, e uma honra porque tudo que vem de você é algo extraordinário. Eu não tenho dúvidas que hoje vai ser um material muito proveitoso para a área da comunicação. Obrigado pelos elogios, e a recíproca é verdadeira. A gente tem uma história de um trabalho junto, né, na comunicação e tal. Pio, vamos lá. A locução é uma arte? Maçã, a locução ela é mais que uma arte. Se nós nos aprofundarmos cientificamente de como surgiu a locução, a gente vai lá em Bereshit, falar em hebraico, viu? Lá em Bereshit, Gênesis, capítulo 1, 2, a primeira reverberização de uma voz foi feita por Deus. A Bíblia fala, e disse Deus, a primeira vez que alguém ouviu a voz, haja luz. Então, a primeira locução da terra, da humanidade, de toda existência, foi do Criador. Está escrito lá em Bereshit, capítulo 1, versículo 2, e disse Deus, haja luz. Uma arte, né? Uma arte fenomenal, uma arte espiritual, uma arte assim surreal e que alcançou as nossas gerações e com certeza vai alcançar as futuras também. Okay? Certo. Você já começou com chave de ouro, como sempre, me surpreendendo. Pio, vamos lá. Faz aí um spoiler. Tem muita gente que vai assistir, está vendo esse podcast e para conhecer um pouco mais da trajetória desse cidadão aí, e como é que foi, como é que a locução apareceu na sua vida, como é que foi? Baixação, a locução, ela apareceu em minha vida, por incrível que pareça, meu primeiro microfone foi uma forma de bolo. Eu não sei se você se recorda que antigamente as nossas mães, em inox, tinham uma forma que ela era um funil. E lá na casa onde eu nasci, na Radial A, em frente ali hoje, onde é o Bombeiros, que era o Derba, eu pegava essa forma de bolo e eu colocava na minha boca para falar para as pessoas que passavam ali, que vinham do polo, naquela época de 1980, né? E eu usei isso como ferramenta e peguei paixão pela coisa. Com o primeiro microfone foi uma forma de bolo de minha mãe. Que coisa incrível, cara. Você lembra bem, perfeitamente, né? E então aí chegou a adolescência e tal, e como é que foi aí a primeira experiência mesmo, vamos dizer, já profissional ou o que seja? Vamos lá. Pronto. Escola Rui Bacelar, também ali na Radial A gente reunia os amigos no recreio, né? Que se chamava antes o recreio, e eu comecei a ouvir muito rádio, Sociedade da Bahia. E tem um locutor que foi a minha raiz, foi a minha referência, né? Na locução. Por incrível que pareça, ele é cego, ele não decorava texto, ele reverberava aquilo que soava no seu ouvido. É o saudoso Otton Carlos.
claro e evidente que eu não tenho uma voz parecida com a dele, mas a maneira que ele interpreta, a maneira que ele passa a informação, você pode ver que é muito similar. Aí depois, veja aí no YouTube, aí no Google, Otton Carlos, da Sociedade da Bahia. Eu imitava muito Otton Carlos, ali da Sociedade, e isso foi forjando em mim essa profissão que eu carrego até hoje. É uma profissão que faz parte da minha vida. Pois é, Pio, você falando, a gente ouvindo você e quem te conhece, eu estou para te fazer essa pergunta, por isso esse tema, né? A locução é uma arte. A gente se personifica, a gente interpreta alguém. No seu caso, você, pelo que eu estou vendo, é bem natural, né? Claro, eu que já te conheço há muito tempo, mas tem uma concentração, tem algo que mexe, que transforma em você, quando você entra em palco, em show, vamos dizer assim. Com certeza. Você não vai mudar a sua voz. Agora, você não vai ler um texto e vai passar uma informação como você lê em casa algo para sua família, para sua esposa, para o seu filho. Por exemplo, você vai ler para sua família ali uma receita de bolo, né, propriamente dito. Aí você fala normalmente. Se você for falar isso em uma rádio, em uma televisão, é diferente. Entendeu? 1 quilo de açúcar. 1 quilo de açúcar. 3 colheres de sal. Entendeu? Aí é uma impostação, é uma interpretação do texto. Entendeu? Aí você passa essa emoção para o público com o sentido de persuadir. É o ato de persuasão. A locução, ela é um ato de persuasão. Você tem que aí a arte. Tá aí a arte. De persuadir. De atrair aquele determinado produto. Provocar em quem está ouvindo ou em quem está vendo, né, o desejo de adquirir, né, natural, né? Você só dá um estalo, você só... enfim. Ô, Pio, nessa sua trajetória, eu falei ainda há pouco que você está numa agenda bem lotada. Hoje você está onde? Me diga aí. Eu estou aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais. Estou aqui em frente à Lagoa Paulino. Eu vim de uma maratona da Bahia, lá, que eu fiz uma inauguração de umas lojas, do grupo Planeta, Cometa, Itaquitá. Aí eu vim de Santo Estevão, Santo Amaro, passei em Simões Filho, e hoje estou aqui, né, aqui em Sete Lagoas. E ontem eu estava em Belo Horizonte, fazendo as ações publicitárias do grupo Planeta, calçados e confecções. Certo. Pio, você tem o seu estúdio para você também fazer vinhetas e, né, tem essa estrutura, não é isso? É isso, com certeza. A gente tem um equipamento que é móvel, né? Eu adquiri lá em Portugal, eu estava lá em Portugal. Sim. E eu pesquisei muito um equipamento que não fosse estático, né? Mas sim, que me acompanhasse, porque eu tinha certeza que eu ia ter essa agenda de viagem, né? Essa agenda aí corrida, e é onde eu chego, eu instalo ele. Inclusive aqui agora eu vou instalar amanhã, aqui nesse hotel, que eu vou ficar 4 dias, eu vou instalar aqui para atender os clientes de Camaçari, Salvador, de Fortaleza, Maranhão. Onde você estiver, o estúdio está contigo. Está comigo. É um equipamento que eu adquiri lá em Portugal, né? Que maravilha. Áreas, mas ele reduziu muito, mas que nos proporciona a mesma qualidade, né? Certo. Pio, você teve também na sua trajetória, no seu princípio, né? Eu quero ressaltar aqui a função, você foi mestre de cerimônia, não é isso? Com certeza. O meu foco aí na locução foi mestre de cerimônia, porque assim, ó, a locução, ela tem várias vertentes. Certo. E a locução propriamente dita, ela partiu do radialismo, né? Radialista é o ápice, né, da comunicação, que ele abrange tudo. Ele abrange um produtor de áudio, ele abrange um diretor de rádio, e dentro da vertente, dentro da camada de radialista, existe a vertente que é a locução. Eu me aprimorei, né, na área de mestre de cerimônia, que foi uma profissão dentro da locução que surgiu lá na Grécia Antiga.
quando os imperadores anunciavam, lembra, aqueles massacres dos cristãos, aí eles apresentavam o mestre de cerimônia para chamar aquelas tropas, o corneteiro que entrava, e posteriormente o imperador para fazer aqueles massacres nos cristãos. Então, o mestre de cerimônia, ela é oriunda lá da Grécia Antiga, dos imperadores romanos. Ok. Então, assim, aí, mais na frente, você teve um período, eu estou falando um pouquinho, como a gente se conhece, eu estou relembrando aqui, é só um revive. Você teve um período também que você rodava na cidade com uma Kombi, né? E você fazia mensagens, né? Eu trabalhei como fotógrafo, estava lá com você, fazia parte dessa equipe, da sua equipe lá. Surpresa, mas você já antecipou, mas eu vou falar. O carro de som, ele é algo que, dentro da cidade, a população, é uma coisa muito incômoda, por causa da zoada, do barulho e do ruído. Eu, quando entrei na profissão, eu tive uma visão de mudar esse consentimento do povo. Foi o que eu fiz. Eu tive a ideia, Deus me iluminou numa noite, de fazer mensagens de aniversário, reconciliação. E eu me lembro, Márcio, que a primeira mensagem foi feita ali no colégio SEMA, em Camaçari, para o casal Gabriel e Camila. E foi uma brincadeira. Ele me deu um guaraná, um refrigerante, na época. E aquilo ali foi uma explosão. E quando a coisa cresceu, eu resolvi montar uma equipe preparada para atender essa camada, esse público. Aí eu chamei um cara, um bom fotógrafo, tive que ter um fotógrafo que também era um cara visionário. Não sei se você conhece, ele é Master Sam. Ele que foi um dos grandes colaboradores para essa missão. Eu tive também um diretor que não só dirigia a Kombi, mas também que nos orientava toda a trajetória com as suas ideias, com seu entusiasmo. Muito inteligente. Era um entusiasta e muito inteligente. O Washington Menezes, o nosso querido Theo, que se ele estiver aqui assistindo... Um beijo para Theo aqui, um beijo para Theo. Vamos lembrar dele aqui. Certo. Então, e de nós três, da gente, surgiram mais colaboradores, que se eu for falar aqui, 20 minutos é muito pouco. Então, a mensagem Pio Propaganda, ela tem essa raiz, ela tem essa base entre eu, você e Theo, e que Camaçari hoje, a gente dispensa comentários, conhece as mensagens da Pio Propaganda. De fato, eu me recordo bem quando você me chamou, eu disse, Pio, será que eu ainda estava meio receoso, né, dessa responsabilidade toda, eu já era fotógrafo na época, mas eu estava quebrando também essa timidez do público, que agora eu estou aqui o tempo todo fazendo podcast, então já estou mais descontraído. Mas você me ajudou nesse sentido. Hoje existem as câmeras mais evoluídas, mas antes era na base do filme, Fujifilm. Cara. Era. E quantas foram as vezes que você esqueceu esse filme? Ou você... e você foram episódios... Era aquela discussão sadia, mas que somava muito para o crescimento da empresa. Né? Rapaz, era mesmo. Porque... De fato, como hoje é digital, né, a gente pode se valer de tirar várias fotos, né, e lá a gente precisava fazer um controle mais rigoroso, e às vezes eu me empolgava, porque realmente, quando a gente chegava, né, e que tinha Theo dirigia e Theo soltava os fogos também, e eu ia ali captar aquela mensagem ali, você pegava todo o roteiro do cliente, né, a pessoa fazia uma carta, às vezes 2 folhas, e eu pegava assim, você, né, pegava assim, pá, pronto, e eu olhava assim, disse, esse cara vai conseguir. Você lembra que eu lhe falei no começo da minha origem? Você lembrou, Você tem um dom, é seu, pô. É seu, pronto, então. É a mesma coisa. Deixa que ele resolve. E aí o cara falava coisas incríveis e arrancava emoções e lágrimas de todo mundo. E ele com a máquina, eu
a minha função era captar a imagem, né? Captar a emoção do momento ali, para depois entregar ao cliente e tal. E aí, Theo depois vinha e entregava o buquê lá para o pessoal. E era um momento assim, quando a Kombi viu propaganda estava se aproximando, era uma coisa assim, tipo uma celebridade, uma coisa assim, a galera curtia, né? Era uma equipe que trabalhava, e outras vezes a gente começava às 5 da manhã, né, Pio? Ia até meia-noite, era um negócio... Só para reiterar o que você falou aí. Tava... pronto. Só para reiterar o que você falou agora aí, sim, como nós marcamos as vidas das pessoas, eu estava na Bahia mês passado, né, que eu fiz a inauguração, aí aproveitei o momento, fui lá ver minha mãe, aí saí com meus filhos, hoje tem 20 anos o mais velho, Felipe. E Kaique tem 18. Aí eu estava com ele em um determinado lugar, comendo uma pizza, aí levantou, rapaz, uma mulher, chegou até a mesa, emocionada, e disse, você é o Pio Propaganda? Sou. Rapaz, você foi o percussor do meu casamento, e desse casamento, olha aqui, um filho da idade do meu filho, Master. Opa aí. Ela foi a sua mensagem que me fez eu conhecer o meu marido, e desse casamento de 20 anos hoje, essa criança aqui. Então são coisas que você sabe que são recompensantes, né? Não tem preço, né, cara? Não tem preço. Não tem preço. Pio, pois é, cara, locução é uma arte. Eu quero aqui algumas dicas, porque eu estou diante de um grande locutor, um homem que já tem um respaldo, já tem know-how, tem propriedade, tem uma agenda enorme aí, tem clientes e tem pessoas muito gratas pela sua trajetória, mas a sua contribuição aqui para essa galera jovem ou alguém que já está no mercado e precisa ter uma certa reciclagem ou umas dicas de um locutor a respeito disso. Primeiro, a voz. Cuidado com a voz. Segundo, microfones. A gente sabe que tem aí todos os tipos de microfones, mas, enfim, vou deixar você à vontade para falar um pouco disso, dar algumas dicas, né, para os amigos locutores. A primeira coisa importante, Master, é a humildade, né? Eu acho que isso aí é o fator primordial, não só para o locutor, mas para qualquer pessoa, qualquer profissional, né? A humildade. A humildade de reconhecer que não é o limite. A humildade para reconhecer que tem suas limitações, né? E procurar sempre evoluir naquilo que você faz. Outro fator importante de uma locução é a leitura, ler muito. Eu sou desses, eu leio muito, ouço muita rádio. Quando eu vejo algo na TV que me chama a atenção, a propaganda persuasiva, né? Persuasão, eu tento replicar aquele produto. E isso vai forjando em você, né? Um profissional da área, e passar para o seu cliente, eu não digo nenhuma perfeição, mas entregar a devolutiva ao cliente daquilo que ele necessita, que é a exposição e a venda do seu produto. Ok? De fato, o locutor... Quanto à voz, existem exercícios diafragmáticos, né? Procurar, sim, usar muito diafragma, a respiração, e muita água, né? Para hidratar, não é isso? E procurar, sim, evitar coisas geladas, né? E dormir cedo, viu? E acordar cedo também. Isso é importante para a voz. Certo. Pio, obrigado aí por essa dica. Porque assim, ó, hoje a gente tem muita gente na porta da loja, né? Fazendo ali, você também faz esse trabalho e tal. E eu falo, você está ali exposto, né? Então é diferente de você estar no estúdio, quando você vai gravar os jingles e tal, é você, o microfone e tal. Mas na rua ali é a prova dos 9, né? É o test drive, né? As pessoas ainda
principalmente se você está num lugar que as pessoas ainda não te conhecem, né? Como você captar isso, e eu acho que é um pouco do que você falou, do carisma, da humildade, que as pessoas estão numa correria agora, final de ano e tal, né, Natal e tal, elas passam correndo. Então, o que o meu amigo Pio se vale para poder conquistar, para chamar aí a atenção desse público e tal? Todo locutor, ele tem que ter uma identidade. Ele tem que ter algo dele, peculiar dele. Isso tem que nascer naturalmente, ele massificar isso. A minha identidade, todo mundo sabe, eu trago um pouco da rádio para o ao vivo no carro de som, correto? Exemplo, no carro de som, poucas pessoas, eu acho que ninguém faz o que eu faço, e eu falo isso com toda humildade, nota de utilidade pública. Quando eu estou ali ao vivo, eu dou horário, eu dou a previsão do tempo, eu falo da palavra de Deus, eu me comunico ali com um gari. Então é a minha identidade, né? Não é aquela locução agressiva, é no diálogo, né? Que ela tem que ser assim, no diálogo, com interpretação e com aquele poder de persuasão, correto? Você falou, desculpa aí, você falou uma coisa interessante, que a gente está passando pela frente de uma loja, ou enfim, no comércio e tal, e a gente vê quase um do lado do outro. E a gente vê um pouco, talvez, aqueles mais novos, né, os aspiras, os que estão começando, num afã de conseguir vender, e ele fica repetindo várias vezes aquela promoção, aquilo fica maçante, incomoda até a gente que está passando, e até impede que a pessoa... Você falou tudo agora aí. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, você tem que sair um pouco dessa mermice. Como é que você sai? Criando uma identidade. Aí a minha é até um segredo que eu nunca falei para ninguém, isso eu estou aqui falando. Correto? Eu saio um pouco daquele movimento, daquela atmosfera ali, só de vender. Hora certa, confira o seu aí, 14 horas, 4 minutos, né? A sensação térmica de tantos graus. E são coisas que as pessoas estão ali naquele afã, naquele movimento, e precisam ouvir também, que é a nossa utilidade pública. Entendeu? Então essa é a minha identidade. Essa é a minha identidade. Eu não sei, eu nunca vi ninguém fazer isso. E mas, eu procurei adotar isso para dentro do carro de som. Certo. Olha, você citou uma das suas referências no início, e uma das minhas referências, claro que acho que é de todo mundo, que é um grande comunicador, que já foi, Silvio Santos, né? Silvio Santos. E uma das coisas que eu busco muito como referência nele é me passar, por exemplo, tá só nós dois aqui, mas esse vídeo, creio e espero eu que tenha milhões de visualizações. Então as pessoas vão dizer, poxa, Sam ali fez uma pergunta que eu queria fazer. E eu vi isso em Silvio Santos, né? Ele entrevistava as pessoas e ele fazia perguntas que eu de lá de cá dizia, poxa, mas Silvio Santos não sabe daquilo? Mas ele se dá conta de que ele é um fio condutor da comunicação. Quem está assistindo, sentado no domingo lá, sentado assistindo um programa dele ou coisa e tal, se surpreende. Eu me surpreendi muito com isso e eu tenho essa referência dele. E isso é importante. Então, o que você falou também do locutor que está ali na frente da loja, ele passa um pouco mais de informação para o público que está passando ali. Às vezes o cara não quer nem comprar, mas de repente ele é vencido por aquilo. Poxa, gostei. Aí entra na loja lá e leva um brindezinho que seja. Mas ele trouxe dividendos para a loja. E olha aí o locutor ganhando um respaldo, ganhando carinho e atenção. Então eu tenho essa referência como Silvio Santos, né? E a outra que já foi também o Jô Soares, né? O Jô 11:30, um tipo de entrevistador que eu gostava muito e me espelho nele. Tá? Então, estou me valendo disso como referência. E, claro, você também, um grande amigo, e eu tenho muito me espelhado em você, sim, na sua forma. Porém, você tem um perfil, né? Como disse. Então, cada um está falando uma coisa aqui, eu tenho minha forma, você tem a sua, mas eu espero que os amigos, ou quem esteja assistindo esse vídeo, se enriqueça e tenha essas informações. Pio, sobre a sua agenda,
né? Você pode citar de novo aí só para a galera. A agenda que você fala atualmente. A sua trajetória aí agora. Você estava aqui em Salvador, repete aí. Eu estou à disposição do Grupo Planeta, né? Tá. A Planeta é formada por várias vertentes, que são os irmãos. Tá. Eu fui para Santo Estevão, eu estava em Fortaleza. Sim. Aí cheguei em Salvador, no aeroporto, aí de lá me levaram para Santo Estevão. De Santo Estevão eu voltei para Fortaleza de novo. Com uma semana eu retornei para Salvador. Aí eu fui a Santo Amaro inaugurar a loja Cometa, do meu amigo João Rabelo, que eu queria aí mandar um grande abraço a ele aí, a sua esposa, a sua família. Aí eu retornei para a casa de minha mãe, passei 2 dias. Aí de lá eu vim a Belo Horizonte. De Belo Horizonte fiz uma ação publicitária da Planeta, do Black Friday que está acontecendo e do Quita Débito, né? E fazer o crediário. É uma ação que eles estão até janeiro aí. Aí eu estou à disposição nesse período e com essa intenção, né, de persuadir o cliente para Black Friday e fazer o Crédito Planeta. E de Belo Horizonte eu fui até Contagem. De Contagem eu cheguei hoje pela manhã aqui em Sete Lagoas. Sábado eu estou indo para Betim. De Betim vou à Bahia, faço todas as lojas da Planeta na Bahia. Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Camaçari, Lauro de Freitas, Cruz das Almas, Valença. E quando for dia 25 de dezembro, eu estou regressando ao meu lar, lá em Fortaleza. Certo. Agora uma pergunta que não quer calar. Todos os seus clientes que te procuram também, porque, como você falou, você está online, né, para os atendimentos. É bom que eles saibam que você está para atendê-los diante dessa estrutura que você tem, né? Onde a pessoa pode entrar em contato com você. Não, o Pio está viajando, mas pode entrar em contato com ele, que você vai atender também, onde você estiver, não é isso? Master, hoje eu atendo o Brasil inteiro, graças a Deus, né, que a gente tem o Instagram que difunde isso, mas a minha carteira de cliente, que me orgulha muito, é a de Camaçari. É a minha terra natal. Todos os dias são 5, 4, 10 gravações que eu faço de maneira remota. E o engraçado é que, às vezes, os clientes que você lembra, né, que tinha um estúdio lá físico, ali na Francisco Drummond e na Concêntrica, eles queriam ir lá me ver, me dar um abraço, né? Aí hoje, quando eu gravo remoto e passo a gravação em MP3, aí ele, poxa, eu quero te ver, quero te dar um abraço, só que, infelizmente, a distância não permite mais, né? Deixa um abraço para todo esse público aí de Camaçari, né? Camaçari, E o nosso telefone é o 71996675498, atendendo 24 horas por dia. Os nossos clientes de Camaçari. Vai estar aqui na linha de descrição. E o seu Instagram, Pio? O meu Instagram é @Pio com L, junto propaganda 01. Olha aí você vai ver lá no perfil um cara bonito de paletó, é o mestre de cerimônia. Certo. É isso. Ô, Pio, eu quero aqui só cortar o papo rapidinho aqui para fazer os meus agradecimentos aos meus apoiadores, tá? Que é a RGMnet, que é o Internet Fibra, atende aqui em Salvador, e a Ed Soluções, tá? Que é uma empresa de manutenção e serviço em Camaçari. Fica aqui um abraço para eles, esses apoiadores, e a porta está aberta aqui para quem queira também ser um apoiador aqui desse projeto. Como é o nome da internet que você usa aí? RGMnet. É de onde ela? É de Salvador mesmo, aqui de Salvador. RGMnet, fibra, né? É a internet fibra. Internet mais rápida e sem travamento, RGM Fibra, a mais rápida de Salvador e de toda a Bahia. Olha aí, faltou Ed Soluções. Manutenção e serviço. Manutenções e serviços. É só ligar. O melhor serviço do ramo nós entregaremos até você. Fale com o Ed Soluções que você vai ter a solução de tudo que você precisa. Memorização, né?
né, de improviso e tal, é de improviso, viu, gente? Só para você ver, é só de improviso. Mas você foi agraciado e abençoado até hoje, claro, e sempre pela sua voz e também pela sua competência, né? Você não está aí de passeio, não. Você já se consagrou. Você é um locutor de mão cheia e certamente é uma referência para muita gente também. E, Pio, suas considerações finais, nós estamos chegando ao fim, deixando aqui, já estendido o convite para a próxima entrevista, tá bom? Mas as suas considerações finais do nosso podcast aqui, fique à vontade. Bom, eu não falei cientificamente, mas eu quero aqui, talvez nenhum locutor saiba disso, um pouco saibam. Eu quero que você grave esse nome, Martinelli. Martinelli. Memorize isso. Martinelli, para mim, é o pai da locução. Quando você grava aí no seu podcast ou qualquer plataforma, você não vê aqueles... Sabe como é que é? Sim, os gráficos sim. Da voz? Ali, Master, foi uma criação de Martinelli. Em 1857. Foi a primeira reprodução de um gráfico sem som. É um LED, né? Aí com aquilo ali veio o telefone com Graham Bell. Ele pegou aquilo ali e ele inventou o telefone. Do telefone veio Gerald. Gerald, ele transformou aquele fio de telefone dentro de uma película preta e ele gravou a sua voz em cima de uma música francesa. Depois você pesquisa isso para você ver. Esse conteúdo estava lá, o gráfico, né? O gráfico de Martinelli, com o telefone do inventor, com a invenção de Gerald, sem som, até hoje guardado. Quando vieram em 2008, aí vieram a tecnologia, conseguiu fazer com que aquele material se transformasse em algo sonoro. Aí ele viu que foi a primeira locução em cima de uma música. Então, para nós, o patrono aí da locução é Martinelli, em 1857. Martinelli, olha para isso. Tá pesquisa certo. O nome locutor era Spink. E um professor que foi contratado pela Rádio Clube em 1930 foi o professor Abílio Castro. E foi ele que mudou o nome de Speak, que é um nome americano, para o nome locutor. Então, de Martinelli até Abílio Castro, nós tivemos aí a formação e a origem da profissão da locução. Da locução. Que maravilha. Tá vendo aí? No Google, onde você quiser, aí você vai ver. Maçã Entrevista. Informação em um só lugar. Tá vendo? Tá vendo aí? E passou 20 minutos, né? De fato. Mas assim, quero te agradecer, tá bom? Pela sua participação, tá bom? E fica aqui o convite para o próximo. Falando aqui direto com quem está assistindo esse podcast, né? Esse podcast faz parte da programação da Play TV, o canal Play TV. E se você está assistindo, está gostando e gostou, veja lá os outros vídeos, as outras entrevistas, e lá aqui na Play TV você tem que é o Maçã Entrevista, é um dos quadros, tem o Flash News e o Na Moral. Bom, então se inscreve no canal também, compartilha, isso aí é importante para a gente. Pio, sem mais, obrigado, até a próxima. Valeu, amigo. Eu queria encerrar falando algo para você, Master. Só para encerrar. Pode ser? Sim, eu quero falar como nasceu um jingle da Pio Propaganda, o jingle das mensagens. Em um restaurante, em uma folha de guardanapo, e que você escreveu naquela folha. E aquela poesia se transformou no jingle da mensagem da Pio Propaganda. Esqueci de falar isso para você. Verdade.
Verdade. Tô Batuque me lembrando Lanches. agora. Batuque Lanches, rapaz. Você pegou um guardanapo e escreveu um poema, e daquele poema eu fui até o estúdio e nasceu um sorriso aberto para quem você ama, uma mensagem especial. Era um texto que você escreveu para me gravar, para anunciar na rua. Rapaz, que coisa, né? Olha quanto tempo já se passou, né? Mas saudade, realmente. Eita, mas tem a próxima, viu? Você está convidado para a próxima entrevista, tá certo, meu querido? Fica Valeu, com um Deus, abraço. ficamos por aqui. E a você também, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, e até o próximo Maçã Entrevista. Valeu, Léo. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço.